Olá, jovens, tudo bem? Professor Franzé Alencar, seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar, estudar com propriedades dos radicais, ou seja, continuação daquela aula que nós tivemos sobre raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz enésima de um número real, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar propriedades. As propriedades em matemática, elas servem para facilitar alguns cálculos que poderiam ser mais complicados. Então, aqui a gente vai apresentar algumas propriedades em que a gente vai fazer a aplicação delas e você vai ver se a gente não fosse por essa propriedade, o cálculo ia ser mais complicado, mais difícil. Mas vamos lá. Antes de iniciar essas propriedades, vamos só relembrar de uma coisinha aqui, ó. Eu vou colocar raiz enésima de A elevado a n, certo? Raiz enésima de A elevado a n. Ó, tá tendo queda de energia agora aqui. Foi só oscilando. Então, raiz enésima de A elevado a n. Quando o índice for igual ao expoente, nós podemos fazer um cancelamento, uma simplificação, tá? Só que esse resultado aqui, ele não vai ser igual a A. Ele vai ser igual ao módulo de A, tá? Porque pode ter aquele problema do A ser um número negativo. Então, se o índice for igual ao expoente, eu faço o cancelamento e esse resultado seria o módulo de A. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu posso cancelar isso aqui, ó. Eu posso cancelar, aqui tem um 2, esse 2 eu cancelo com esse 2. Então, o resultado aqui vai ser módulo de 7. E o módulo, o que seria um módulo? Geometricamente, o módulo de um número é a distância do número até o zero. Então, a distância de 7 até 0, 7, é um valor positivo. Nós tivemos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, eu posso fazer esse cancelamento, tá? Só que o resultado, ele não vai ser menos 5, ele vai ser módulo de menos 5. Bom, e o módulo de menos 5 é igual a 5, que é a distância do menos 5 até o zero, é 5. Bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vamos ver essas propriedades, ó. Propriedade da mudança de índice. Um radical não se altera, olha só, um radical não se altera quando o expoente do radicando e o índice do radical são divididos pelo mesmo número. Ou seja, ó, se o índice e o expoente forem divididos por um mesmo número, não vai ter nenhum problema, tá? Ou seja, não vai ter nenhuma alteração no valor. Aqui nós temos raiz sexta de 10 elevado a 4. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 6 aqui, que é raiz sexta, e dividir por 2. Desde que eu pegue o 4 e também divida por 2. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. 6 dividido por 2 é 3. Vai ficar raiz cúbica. 10 elevado a 4 dividido por 2 dá 2. Então, raiz cúbica de 10 ao quadrado. Ou seja, raiz sexta de 10 elevado a 4 é raiz cúbica de 10 ao quadrado. Agora, ó, o outro. Raiz décima de 7 elevado a 15. Eu posso pegar o 10 e dividir, por exemplo, por 5. Agora eu tenho que pegar o 15 e também dividir por 5. Então, isso aqui vai ficar raiz, ó. 10 dividido por 5 é 2, raiz quadrada. E 15 dividido por 5 é 3. Então, 7 elevado a 3. Aí, claro, quando o índice é 2, a gente não precisa colocar. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 elevado a 3. Então, veja bem, essa propriedade significa o quê? E quando eu pego um índice e o expoente divido pelo mesmo número, o radical não se altera. Aqui, raiz quarta de 3 elevado a 8. Eu posso pegar o 4 e dividir por 4, desde que eu pegue o 8 e também divida por 4. Então, ó, aí aconteceu uma coisa interessante. 4 dividido por 4 dá 1. Aí quer dizer, eu teria índice 1, mas não tem raiz no índice 1. Eu só tenho a parte de raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então, na verdade, a raiz, o radical, ele desaparece. Então fica 3.
Aí 8 dividido por 4, 2, tá bom? Então não esqueça, não existe índice igual a 1. O índice é a partir de 2, raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então, no caso aqui, 4 dividido por 4 é 1, a raiz desaparece, 8 dividido por 4 é 2, 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e fica 9. Pronto, então, essa primeira propriedade aqui já trabalhamos, vamos para a segunda. Essa segunda ela é bem importante, ó. É a propriedade do radical de um produto. O que é que significa essa propriedade? Que a raiz quadrada de um produto ela é igual ao produto das raízes quadradas. Eu coloquei raiz quadrada primeiramente, mas vale para qualquer tipo de raiz. Então, a raiz quadrada de 144 vezes 169 é raiz quadrada de 144 vezes a raiz quadrada de 169. A gente pode abrir essas raízes, né? Imagine, eu vou pegar 144 e multiplicar por 169. Daria um número altíssimo. E depois teria que tirar a raiz quadrada. Daria mais trabalho ainda. Então, a raiz enésima de um produto é o produto das raízes enésimas. Então, você tem raiz quadrada de 144, que vai ser 12 vezes. E raiz quadrada de 169 é 13. E quanto é que dá 12 vezes 13? 10 vezes 13 é 130. 2 vezes 13 é 26. 130 mais 26 vai dar 156. Pronto. E aqui nós temos a raiz cúbica de 27 vezes 216. O procedimento é o mesmo. Multiplicar 27 por 216 dá um número alto. Ainda teria que tirar a raiz cúbica. Então, o ideal é você separar as raízes, né? Então, vai ficar a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 216. Pronto, aí eu tiro a raiz separadamente. A raiz cúbica de 27 vai ser 3, porque 3 ao cubo é 27. A raiz cúbica de 16 é o número elevado ao cubo dá 216. Esse número é 6. 6 elevado a 3 é 216. E 3 vezes 6 fica como 18. Bom, uma coisa importante, ó, cuidado. Essa propriedade do radical de um produto só vale para multiplicação, para produto ou divisão. Para adição e subtração não vale. Então, ó, cuidado. Se você tiver, por exemplo, raiz quadrada de x mais y, isso aqui não é raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Cuidado com isso aí, tá? Você não pode fazer essa separação para permanecer o mesmo valor. Não funciona nem para adição e nem para subtração. Pronto. Para o quociente também vale, né? Vale a separação. Raiz quadrada de 81 sobre 100 é raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 100. Você pode desdobrar, tá bom? Aí você tira a raiz separadamente. Imagina, eu vou dividir 81 por 100. Tudo bem, dá 0,81. Eu tiraria a raiz quadrada. Tá? É melhor você fazer a separação. Tirar a raiz antes, depois dividir. Raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então o resultado fica 9 décimos. Se você quiser colocar na forma decimal 0,9, também dá certo. Tá? Pronto. Vamos aqui para a raiz quinta de 32 sobre 243. De novo, a raiz quinta de um quociente é o quociente entre essas raízes quintas. Então, vou separar aqui, ó. Vai ficar a raiz quinta de 32 sobre a raiz quinta de 243. A raiz quinta de 32 é um número que é elevado à quinta de 32. Esse número seria 2. E a raiz quinta de 243 é um número que é elevado à quinta, vai dar 243. Esse número é 3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27, 3 vezes 27 é 81, e 81 vezes 3, 243. Então fica 2/3. Pronto, vou deixar assim. Se eu dividir 2/3, vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar 0,666, uma dízima. Pronto, vou deixar assim.
E finalmente a última propriedade aqui, ó, a gente vê algumas questõezinhas. Raiz de outra raiz. Você tem uma raiz de outra raiz ou de outra raiz, ó. Quando nos depararmos com uma raiz de outra raiz, basta conservar o radicando, é o que fica dentro da raiz, do radical, e multiplicar os índices das raízes. Então aqui, ó, você tem raiz cúbica da raiz quarta de 11. Você tem duas raízes. Então você pode, através dessa propriedade, colocar uma raiz só. Então você coloca a raiz, o radical, conserva, ele diz bem aqui, ó, conservar o radicando, caso 11, e você multiplica, ó, 3 vezes 4, 12. Então fica a raiz 12ª de 11. Então, antes você tinha uma raiz dupla, agora você tem uma raiz única, raiz 12ª. E aqui, raiz quinta da raiz sexta da raiz quadrada de x. Então você coloca o radical, conserva o radicando, que é o que fica dentro da raiz x, e multiplica os índices. C vezes 5 é 30, 30 vezes 2, 60. Então, raiz sexagésima de x. Pronto. Então, raiz de uma raiz, você multiplica os índices e conserva o radicando. Pronto, vamos resolver algumas questõezinhas aplicando essas propriedades, ó. Essa primeira questão aqui da PUC, é Pontifícia Universidade Católica. O valor de raiz quadrada de 0,444, ou seja, nós temos uma dízima periódica. Então, o ideal é pegar essa dízima e encontrar a geratriz dela. O que é a geratriz? Geratriz é aquela fração que gera, exatamente a dízima. Ou seja, porque uma fração é uma divisão. Quando você divide o numerador por denominador, o resultado ele pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal exato e pode ser uma dízima periódica, tá? Então, o ideal é pegar essa dízima e transformar em fração. Então, vamos lá. Eu vou fazer de uma maneira aqui para a gente depois tirar uma conclusão para evitar fazer cálculos, né? Ó, vou fazer primeiro um cálculo aqui e depois a gente vai encontrar um padrão. Por exemplo, eu vou pegar essa dízima e chamar de x, 0,444 reticências, bom? Aí olha só, eu vou multiplicar essa dízima por 10. Isso aqui se transformou numa equação. Então, eu multiplico o x por 10, vai ficar 10x, e multiplico a dízima 0,444 reticências por 10. A vírgula, ela vai pular uma casa para a direita, porque eu estou multiplicando por 10. Então, vai ficar 4,444 reticências, porque é infinito. Vou repetir aqui o 10x. Agora, isso aqui eu vou desdobrar. Eu vou pegar a parte inteira e separar da parte periódica. Então, 4,4444 é a mesma coisa que 4 mais 0,44 reticências. Aí olha só como é interessante. Apareceu aqui 0,444 reticências, né? Então, isso aqui é exatamente a dízima original, que nós tínhamos chamado de x. Então, vou substituir, ó. Vai ficar 10x igual a 4 mais, isso aqui é a dízima original, que é x. Aí nós podemos resolver essa equação aqui, ó. Então, resolvendo essa equação, esse x que está no segundo membro, eu passo para o primeiro. Ele está positivo, passa negativo. Então, fica 10x menos x, que é 9x, igual a 4. Aí, tirando o valor de x, que era a nossa dízima, é 4 sobre 9. Ou seja, a nossa dízima 0,444 é 4 sobre 9. Professor, então era só pegar o período é a parte que se repete, e dividir por 9, isso. Porque, no caso, como o período é apenas um algarismo, eu divido por 9. Se o período fosse 2 algarismos, eu dividiria por 99. Se fosse uma dízima assim, ó, colocar aqui, fosse uma dízima 0,23 reticências. Aí o período é 23. Aí, como o período tem 2 algarismos, eu coloco 2,9. Então, 23 sobre 99. Então, um algarismo
O período, se repetindo, é sobre 9. 2 algarismo, 99. 3 algarismos, 999. E assim por diante, tá? Então, se eu tiver 0,2222, eficiência, 2 sobre 9. 0,8888, 8 sobre 9. E assim por diante, tá bom? Bem, então, fiz esse trabalho todo, agora a gente já sabe que é dessa maneira. Agora, é só substituir. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada 0,444 é 4 sobre 9. Pronto. Aí a raiz quadrada de um quociente é o quociente das raízes quadradas. Raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. Só que 2 sobre 3, quanto é, hein? Se a gente pegar 2 e dividir por 3, nós fizemos bem aqui, ó. Cadê, ó? Pronto. 2 sobre 3 é 0,6666, ó. Então, isso aqui é igual a 0,666 reticências. Ó, então aí já dá para saber que é o item D. Pronto. Então, interessante. Vamos para a segunda. Pronto, a segunda diz: a diferença 8 elevado a 0,666 menos 9 elevado a 0,5 é. Essa diferença aqui, ó. Apareceu o expoente sendo uma dízima, tá? E o expoente aqui, ele é um número decimal, que é 0,5. O ideal aqui é transformar essa dízima numa fração, tá bom? A gente pode transformar também esse número decimal em uma fração. Mas antes disso, a gente vai fatorar as bases. Se nós fatorarmos 8, 8 é 2 elevado a 3. Pronto. 0,6666 fizemos agora há pouco. O período é 6, então eu vou colocar apenas o 9. Então, 0,666 é 6 sobre 9. Menos o 9 eu vou escrever como 3 ao quadrado. 0,5, bem que a gente poderia colocar na forma decimal, mas eu vou na forma de fração, mas eu vou deixar na forma decimal, 0,5. E agora o que é que a gente faz? Nós temos aquela propriedade potência de potência. Se você tem A elevado a M elevado a N, uma potência de potência, você pode multiplicar os expoentes. Esse aqui é A elevado a M vezes N. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vai ficar 2 elevado. Esse 3, ele multiplica o 6, tá? Ó. 3 vezes 6 é 18, dividido por 9, dá 2. Menos. E aqui o 2 multiplica o 0,5. Vou repetir o 3. 2 multiplicado por 0,5, 1. 2 vezes 0,5 fica 1. Aí resolvendo, 2 ao quadrado é 4. 3 elevado a 1 é 3. E 4 menos 3 é exatamente 1. Então, seria o item A. E para a terceira, ó. A terceira, o número raiz quadrada de 2.352 corresponde a... Bom, 2.352, pelas opções aqui, não é um número quadrado perfeito. Ou seja, ele não vai ter raiz quadrada exata. Então, vamos fatorar esse número e tentar simplificar, tá bom? Então, fatorando esse número, ó, vamos lá, colocar bem aqui. 2.352. Fatorando aqui, ó, por 2, né? Aqui fica 1, né? Aqui fica novamente 1. Vamos, peraí, vou fazer devagar. Vamos lá, devagar. 2.352 dividido por 2, né? Ó, 1 vezes 2 é 2, para 2 nada, desce o 3. 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 3 sobra 1. Aí desce o 5. 15 por 2 vai dar 7. 2 vezes 7, 14, para 15, 1. Desce o 2. 12 por 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, para 12, nada. Então, 2.352 dividido por 2 dá 1.176, tá? Pronto, aí você continua fazendo a divisão. Vamos lá, por 2. Por 11, né? 11 por 2 dá 5.
2 vezes 5 é 10, para 11 sobra 1, desce o 7. 17 por 2 dá 8. 2 vezes 8, 16. Para 17 sobra 1, desce o 6. 16 por 2 também dá 8. 8 vezes 2 é 16, para 16 nada. Então, aqui por 2 dá 588. 588 é o número par. Então, você continua fazendo a divisão por 2. Então, aqui, ó, por 2. 2 vezes 2 é 4. Para 5 sobra 1. Desce 8. 18 por 2 dá 9. 2 vezes 9 é 18. Para 18 nada. Desce 8. 4. 294. Aí, continha boa, hein? É novamente por 2. Hein? Então, aqui, ó, por 2. Deixa eu ver aqui. Opa. 2. 1 vezes 2 é 2. Para 2, nada. Aí desce o 9. 4. 2 vezes 4 é 8. Para 9 sobra 1. Isso 4. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 2 é 14. Para 14, nada. Então, 294 por 2 dá 147. 147 é um número ímpar. Então, por 2 não é mais possível. Mas é por 3, ó. Por que eu sei que é por 3? O número é divisível por 3 ou é múltiplo de 3 quando a soma dos algarismos é um múltiplo ou é divisível por 3, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3. Então, isso aqui é divisível por 3. Vamos lá, aqui dá para fazer mentalmente, ó. 14 por 3 dá 4. 3 vezes 4 é 12. Para 14 sobra 2, aí 2, 7, 27. Por 3, 9. Tá? Se você não tiver dificuldade de dividir mentalmente, fazendo devagar, sem problema. Aí 49 por 7 vai dar 7. E 7 por 7 fica 1. Olha aí. Boa. Deixa eu pegar essa parte aqui. Dá mais espaço, ó. Aí vamos lá, ó. Então, o que é que acontece, ó? Esse número aqui, o 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 2 elevado a 4. Vezes. O 3 aparece apenas uma vez. Então, é 3 elevado a 1. Vezes. O 7 aparece 2 vezes. Então, é 7 ao quadrado. Aí, vamos tirar a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada desse número vai ser o quê, gente? Ó, 2 a quarta, olha só. Eu vou escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Porque 2 mais 2 é 4. Aquela propriedade, produto de potência de mesma base, né? Pede a base, somos expoentes. Então, 2 a 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 3 elevado a 1 e vezes 7 ao quadrado. Aí aqui eu posso fazer simplificações, ó. Esse expoente 2, ele cancela com o índice 2. E, por sua vez, cancela com esse índice 2. Por sua vez, cancela com esse índice 2 aqui. O único índice que não cancela com expoente é o 3 elevado a 1. Porque o expoente é 1. Não tem como cancelar com o índice que é 2. Então, esses que foram cancelados, tá, os números aqui, eles saem da raiz. Ó. Esse 2 sai da raiz, vezes esse outro 2 sai da raiz, vezes, sai multiplicando. E 7 também sai da raiz. Esse 3 elevado a 1, ele permanece na raiz. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, fica 28. Aqui, 8 multiplicado pela raiz quadrada de 3. No caso aqui, seria o item C. E, finalmente, a última questão, ó. O valor numérico da expressão 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 21 vezes y. Para x igual a 12 e y igual a 3 é igual a 0, 3, 9 ou menos 3. Então, aqui a gente vai fazer substituições. Onde tiver x, coloca 12 e onde tiver y, coloca 3. Então, fica aqui. Dizer aqui, ó, 2 vezes a raiz quadrada x vezes y. Ó. Duas letras juntas significa dizer que elas estão multiplicando. Então, você pega o x e multiplica por y. Vamos lá, 12 vezes 3 dá 36. Aí, raiz quadrada menos raiz quadrada de o x ao quadrado. O x é 12. 12 ao quadrado é 12 vezes 12 e dá 144. Menos o 21 multiplica o y. Ó. O y é 3. 21 vezes 3 dá 63. Pronto, ó. Aqui vai ficar 2 vezes
a raiz quadrada de 36 é 6, menos a raiz quadrada, vamos subtrair. Quanto é 144 menos 63? 144 menos 63. Ó, 3 para 4 é 1, 6 para 14 é 8. No caso aqui é 81. Então, raiz quadrada de 81. 2 vezes 6 é 12. Menos raiz quadrada de 81 é 9. E 12 menos 9 seria 3. Corresponde ao item E. Pronto, jovens. Então, a gente fez aqui esse trabalho sobre propriedades radicais, certo? Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.